Acupuntura Brasil. Olá, esse é o Acupuntura Brasil, seu podcast dedicado à medicina chinesa. Hoje o papo é sobre MTC no atendimento multiespécie e o meu convidado é o professor Matheus Krollo. Eu sou o Carlos Alberto Gomes, psicólogo e acupunturista, e nesse episódio, junto com a veterinária e também acupunturista Leocádia Chalita, converso com o professor Matheus Krollo, que é um especialista em atendimento multiespécie. Mas o que é isso? Quando, numa família ou grupo social, membros de espécies diferentes, por exemplo, você e seu cão, estão em atendimento, podemos dizer que é um caso multiespécie. Mesmo que seja por profissionais diferentes, esse sistema, ou família, ou grupo, está sendo atendido e tratado como um todo. O olhar do ou dos terapeutas está voltado para o meio, para as interações entre os membros do grupo. É comum, sobretudo em casos de doenças de repetição, as queixas de humano e animais serem parecidas ou causadas pelos mesmos fatores, geralmente ligados ao ambiente que compartilham. Não é tão complicado quanto parece. O professor Matheus vai explicar já com detalhes e vários exemplos como isso funciona na prática. Ele é um profissional de MTC que atende humanos e animais. Ouça como é interessante o trabalho dele. Essa conversa foi gravada no dia 14 de dezembro de 2021, numa live do nosso Instagram, o @acupunturabrasil. Esse podcast é um oferecimento Dux. Fico muito contente em poder compartilhar um pouco da experiência, né, que a gente tem ao longo do tempo aí. E o porquê dessa questão multiespécie vocês vão entender já, né? Mas de certa maneira não podemos esquecer aí dessa ligação que temos, né, com a medicina tradicional chinesa ao longo da nossa história, da nossa vida. E a Leocádia aqui é prova disso, que ela já fez alguns cursos conosco também, principalmente na área da fitoterapia chinesa, que é um dos ramos mais antigos, né, que a gente tem da medicina tradicional chinesa, tal quanto a acupuntura. Muita gente acaba fugindo da fitoterapia em razão da teórica dificuldade que ela nos apresenta, mas uma vez entendida e os resultados que ela oferece, quando vê, você está praticando muito mais fito do que necessariamente agulhas também, dependendo da situação. Então, é assim que funciona e é por isso que eu agradeço mais uma vez a lembrança do nosso nome aí. Fico contente de ver a Leocádia aí galgando os seus degraus aí lindos da vida também, né? Essa é a filosofia, né? O discípulo tem que superar o mestre. Então, a minha história é o seguinte, eu comecei estudando medicina humana há 2 anos, fiz medicina humana fora do Brasil, não me identifiquei muito com a profissão, em razões da vida eu acabei voltando para o Brasil também, né, em razão das situações que a faculdade me colocaram, e eu sempre quis também ser médico veterinário, então eu sonhei um dia em fazer as 2 faculdades. Mas uma vez que eu estava dentro da medicina, e vendo que talvez eu iria ser apenas mais um médico, prescritor de remédio, aquela coisa mais direcionada ao beabá da situação, eu, não muito feliz e não muito bem de saúde, procurei atendimento com um colega acupunturista que me fez umas sessões de acupuntura e curou as minhas queixas naquela ocasião. E é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero fazer. Voltando para a graduação, voltei para a medicina veterinária e enquanto eu já cursava a graduação em medicina veterinária, comecei a estudar a medicina chinesa, com acupuntura, com Duin, Shiatsu, essas linhas de pensamento que a gente pode ter com cursos mais técnicos também. E então, quando eu me formei médico veterinário, eu me formei também em acupuntura humana e medicina chinesa de uma maneira abrangente. E aí foi que abriu esse caminho, porque eu sempre, em razão de ter vivido boa parte de uma trajetória na medicina veterinária também me chamou, e aí quando eu vi, eu estava fazendo as 2 coisas e unindo elas de uma maneira bem interessante. É daí que vem essa questão de eu, em especial, atender a multiespécie. E aí, naturalmente, a gente foi aperfeiçoando. Então, você me pediu da formação, né? Então, eu tenho especializações na área de acupuntura humana e veterinária, especializações na área de fitoterapia chinesa, tenho de especialização na área de homeopatia também, né? Que a gente valoriza da homeopatia, que é uma parte da medicina chinesa, não tem nada a ver, mas é uma outra especialização que eu fui buscar. E também depois eu fiz o meu mestrado em fitoterapia chinesa, do qual a gente pôde aperfeiçoar muito mais, conviver mais de perto, né, literalmente, com a essência da arte da medicina tradicional chinesa. Fiz isso no exterior também. Então, de certa forma, somando, já vão quase 17 anos aí, né, que nós iniciamos nessa arte da medicina oriental. 17 é nada perto de 5.000 anos de história, né? Então, se a gente for ver, somos neófitos ainda, estamos apenas aprendendo, e é isso que nos faz, essa troca de informações, essa troca de conhecimento com outros profissionais como vocês, nos enriquece bastante. E transferir isso aí, naturalmente, para o público leigo, nada mais é do que eu diria até quase uma obrigação da nossa parte. Porque, de certa forma, as coisas às vezes se encaixam tão perfeitamente, mas nós já viemos crescendo e aprendendo muitas coisas diferentes, deturpadas, desconexas,
que às vezes basta você entender a raiz disso, que já estava escrito há 5.000 anos, né? E quem são os alunos aí, quem são pacientes, às vezes eu uso muito esse termo, né? Às vezes a gente está querendo reinventar a roda já é redonda há milhares de anos. Aí você quer chegar e quer reinventar, tentar fazer ela quadrada, losango, não, vamos tentar deixar ela redonda. É assim que funciona, a vida já mostrou que é assim. Então as medicinas orientais, as medicinas antigas nos trazem essa riqueza e automaticamente com isso, então, essa necessidade de transferir, então, né, essa elucidação, explicar um pouco mais para isso no público leigo e, por que não, ao público avançado também, que são os alunos aí. Né? Então, se eu respondi a tua pergunta, é por aí. Maravilha, é importante para quem está estudando, para quem quer estudar, conhecer os profissionais e as trajetórias, né? Eu acho muito legal isso, é muito importante essa parte do podcast, né? Que é um motivador muito grande. Se a pessoa está começando a estudar, pô, esse cara fez isso, fez aquilo, olha onde ele chegou, que interessante, né? Não é para a gente se mostrar, não é nada disso, né? Que a nossa experiência sirva de exemplo, né, para as pessoas. O principal papel do Acupuntura Brasil aqui é mostrar isso, sabe? As trajetórias. A minha própria trajetória, que é de um estudante, né? Eu mostro os cursos que eu faço e indico, e as pessoas vão lá e fazem também, e falam, pô, que bom que você me indicou. E é isso que vai fazendo a gente crescer, né? Não faz sentido a gente crescer sozinho. Eu vou fazer uma provocação bem geral, assim, né? Tentando já introduzir o assunto específico do multiespécie. De uma forma assim, mais básica. Quem que te procura, sabendo que você é um profissional multiespécie? Como essa pessoa chega no consultório? Qual a demanda que ela costuma trazer? Como é que é essa introdução das pessoas ao trabalho que você faz? Bom, na verdade isso é bom, é bem importante separar também isso de certa maneira, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas como que ele pode atender certas pessoas, como pode atuar na área humana, sabendo, né, dessa questão da medicina veterinária e tal. Então, em primeiro lugar, é dizer que nós temos duas formações. Então, isso são habilitações que nos promovem ser duas formações. É a mesma coisa que você como advogado e você como contador. Você tem duas faculdades, duas formações, pode atuar nas duas áreas, tem os seus conselhos que você faz parte e isso faz com que você possa atuar, então, naturalmente. Quem que me procura? Na maioria das vezes, as pessoas nos procuram pelo atendimento humano. E quem conhece o nosso trabalho da medicina veterinária procura a clínica ou indicação dentro da medicina veterinária. A integração multiespécie se dá muitas vezes em um destes atendimentos, quando a gente começa a fazer perguntas relativas à vida, ao cotidiano, ao andamento da saúde, às doenças pregressas, ao ambiente em que se vive. E aí, naturalmente, as pessoas às vezes começam a entender e dizem assim, você sabe que o meu animal tem o mesmo problema que eu tenho? Uma consulta ali no consultório humano, tal, você está tratando uma enxaqueca de 30 anos da pessoa, e aí você pergunta sobre uma questão, você tem uma alergia de pele, por exemplo, você tem uma lesão na pele? Tenho. Tá? E aí, olha, doutor, agora que eu, né, Matheus, terminei aqui a minha consulta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que você falou isso aí, eu me identifiquei muitas vezes lá, meu animal, meu tio tinha isso, meu cachorro tem isso e tal, não sei o quê. Daí a gente começa a perguntar, ou às vezes aquela pergunta, você também não atende animais? Não, porque eu tô com um cachorro que tá com um problema exatamente igual ao meu aqui e tal, ou então parecido com isso. Sim, a gente atende, mas atende porque além de tudo somos outros, né? Entendeu? Então são duas profissões, né, que permitem essa integração. Primeira coisa é que tem que ter essa ciência aí. Segunda situação são esses encaixes proporcionados aí pela filosofia, assim como muitas vezes eu recebo um atendimento na clínica veterinária e esse atendimento converte-se em sucesso, graças a Deus, e aí a pessoa diz assim, eu ouvi falar que você também atende lá, ou você não atende pessoas, porque você fez acupuntura para tirar a dor do meu cachorro das costas e eu morro de dor nas costas, você não pode me ajudar? Posso, então, de certa maneira. Então, isso não significa uma obrigação, Carlos, de que todas as doenças estarão ligadas ao ambiente. Não é uma obrigação, isso não é uma via de regra, não é uma conexão sine qua non, que a gente chama. Não tem essa obrigatoriedade. Mas muitas vezes, e principalmente em doenças de repetição, situações das quais cronicamente afetam, muitas vezes a ambos, vale a pena a gente fazer, então, essa integração. Aí sim, faz-se o atendimento da pessoa, faz-se o atendimento do animal, e atende os dois. Normalmente o tratamento é individual para cada um, assim como numa sessão de acupuntura, assim como no fitoterápico. Nunca vai ser igual para os outros, porque cada um é cada um. Às vezes a gente tem dois irmãos gêmeos com as mesmas queixas, com as mesmas causas de doença, mas o tratamento de um vai ser diferente do outro. Essa individualidade tem que ser levada em consideração, né? E aí, dentro dessa colocação máxima aí, como eu estou explicando, às vezes, né, nós temos aí uma situação do qual nós não temos profissionais que têm as duas formações, exemplo, no meu caso. Então, o que a gente faz? Né? Recomenda, e principalmente para os alunos e tudo isso.
Então você vai tratar com o acupunturista humano e eu trato teu cachorro aqui, né? Você sendo veterinário. E não deixa de ser um atendimento muito espécie. Só não é feito, quem sabe, pelo mesmo profissional. Mas a visão que nós temos é que temos que tratar o ambiente, ou temos que tratar o coletivo, temos que tratar o todo. Então essa questão está muito mais relacionada ao ambiente em que o humano e o animal vivem do que uma ligação forte entre eles, por exemplo. Sim, muito mais é a colocação. Não significa exclusivamente, mas a maioria das vezes o que o ambiente nos promove é onde estão as queixas que esse animal ou que essa pessoa pode estar convivendo. Por exemplo, hoje mesmo atendi uma paciente, né, que ela tem convulsões, tem epilepsia há muitos anos e agora está controlada. Deseja abandonar os remédios com o aval do médico e ela procurou alguma coisa complementar. Primeira pergunta que eu faço: quando começou, que razão, que emoções viveu ao longo de todos esses anos, como que isso pode ter sido repetido, por que você está bem agora? Né? E ela vai nos contar a história de vida dela. A mesma coisa tem que fazer caso eu tenha que perguntar para um cachorro que tem epilepsia dentro do ambiente. E dificilmente, quem sabe, eu vou ter as duas coisas relacionadas do cão e do dono ter epilepsia. Pode acontecer, claro que sim. Mas são coisas relacionadas então ao ambiente. Então, a ligação entre os tutores é fundamental para aquela coisa assim, piorou naquele dia, alguma coisa mais intensa aconteceu, o cachorro está bem e começa a adoecer. O que aconteceu? O dono viajou, mas o dono volta e ele melhora. Isso é uma ligação do eixo que a gente tem entre o eixo de conexão do dono, do pet e tal. Agora, uma coisa crônica. Vamos falar aqui de uma doença crônica. Uma osteocondromalácia, uma convulsão, uma alteração neurológica, problema de coluna que não sara nunca. Aí a gente já tem que investigar não só a ligação com o dono, como também o que está se vivendo no ambiente, né? E seria possível melhorar estes doentes sem melhorar o ambiente? Com as técnicas que a gente tem, as terapêuticas? Sim, é possível. É possível. Se você quiser evoluir para uma cura definitiva, uma sanidade, para que esse problema nunca mais possa incomodar, obrigatoriamente você tem que fazer a análise do meio, do ambiente. Mas a melhora se dá mesmo sem analisar o ambiente, porque muitas vezes a gente não consegue extrair isso de um tutor, de um proprietário. Não tem informações ricas de um passado para somar tudo isso. Imagino que seja muito comum entre os veterinários identificar questões no tutor, né? Uma irritabilidade, uma ansiedade, por exemplo, coisa que a pessoa acaba demonstrando, né? Acontece de você, em algum momento, sugerir que esse tutor também faça um tratamento? Como é que é essa conversa? Sim. Muitas vezes, né? Muitas vezes a gente sugere. Olha, com a liberdade que temos aqui, estou notando que seu animal tem isso, mas eu estou notando que você também tem um processo mais ansioso. Isso se confirma, esse animal não está piorando quando você também está ansioso, de repente, né? Isso não está acontecendo? Pois é, sim, eu já estou em tratamento, já procuro. Então por que você não procura um profissional nessa área também que pode lhe ajudar, né? Certo? Então isso aí é uma coisa muito rotineira da nossa vida. No caso, eu, como atendo as duas coisas, não vou oferecer o meu trabalho, mas a gente sugere que a pessoa procure. Mesmo porque muitas vezes ela tem o irmão, o primo, o tio, o colega, o cunhado que é acupunturista, mas ela nunca quis consultar porque no fundo ninguém disse isso para ela, entendeu? Então isso é muito comum, né, de acontecer. Num consultório de psicólogo como o meu, acontece muito de uma mãe trazer uma criança, procurar, né, atendimento para criança, e é muito comum você identificar no pai ou na mãe, né, a queixa, o problema que ela diz que o filho tem, né? Então, meu filho é muito ansioso, ele é muito nervoso, e tá ela ali ansiosa e nervosa. Isso. Muitas vezes você identifica, sim, a questão no filho também, mas acontece bastante do problema ser da mãe, assim. É uma coisa delicada, né? Você fala, não, peraí, tudo bem, o seu filho precisa de atenção, mas e você? Como é que você tá? O que você está sentindo, né? Eu imagino que isso seja comum também no consultório, né, de vocês, assim, veterinário. E queria que vocês falassem um pouco disso também, né? Como é que a partir de que momento você se sente à vontade ou tranquilo para falar desse sistema, né, desse ambiente? Porque, para mim, assim, quando eu conheci, né, através da Leocádia, o seu trabalho, eu fiquei com essas perguntas, assim, de psicólogo mesmo, né? Qual é o momento que ele aborda, né, e qual é a técnica que ele usa? Enfim, como é que isso é fluido? Se você tem alguma dificuldade? Certo. Não, na verdade, assim, o abordar do ambiente, na visão de uma medicina chinesa, uma visão de uma medicina holística, é constante. Isso é 24% que a gente chama. Eu tenho que colocar isso em primeiro lugar. Pode ser que a pessoa nem perceba que eu esteja perguntando sobre isso, mas isso é uma abordagem extremamente fundamental para a gente saber. E como é que você percebe isso? Não só
hora do dia que as coisas acontecem, correlação com pessoas que estão na casa, quem que fica em certas horas que isso pode piorar. Quando alguém do ambiente viaja, tudo melhora, tudo piora. Coisas nesse sentido nos trazem já riquezas muito importantes. E o que acontece? Usando o lado da psicologia aí, é unânime, né? Você que é psicólogo deve concordar comigo ou me corrigir, mas de certa maneira é unânime a gente entender que mais de 90% da nossa mente ela age de uma maneira inconsciente. E os animais, eles têm essa porção inconsciente quase que total dentro de si. Então nós temos assim, por exemplo, no humano, né? Tem estudos aí, a linha de Freud e outras coisas tantas que mostram que a média é 95% da nossa mente inconsciente. Tem estudos já comprovando que na veterinária, por exemplo, o cão é 98% inconsciente. Então ele responde por 2% dos seus atos. Essa é a resposta que muitas vezes você pega um animal que você ensina, ele não aprende ou ele não quer aprender aquilo. Então, de certa maneira, ele está agindo nesse instinto inconsciente. Qual é o segredo, muitas vezes? O que difere nós dos animais nesse lado inconsciente? Nós, né, humanos, conseguimos determinar aquilo que é real de uma ilusão. Então eu tenho realidade, percebi, de fato estou abandonado, por exemplo. Já o animal, ele não consegue discernir se isso é uma verdade ou não, no sentido de dizer assim, acho que fui abandonado, parece que estou abandonado ou realmente fui abandonado. Então este inconsciente dele fala mais alto. E em razão disso, uma simples percepção não verdadeira do ambiente que ele vive, por exemplo, o dono sai de casa sem dar um tchau e volta e não dá oi. Então, na verdade, o que ele tem? Ele tem a sensação que está sendo abandonado, mas ele adoece na real intensidade de como estivesse sendo abandonado. Aí, na hora de tratar, se eu não escolher uma técnica que conte para ele que isso inconscientemente não é verdade, que ele precisa manter a mente e todas as emoções em equilíbrio, eu tenho grande chance de não evoluir positivamente no tratamento também. Em outras palavras, eu não tenho um remédio para o abandono. Mesmo porque esse abandono não está acontecendo, é uma ideia que se tem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que harmonizar essa mente, eu tenho que harmonizar os elementos, eu tenho que harmonizar esse Shen, né, usando a medicina chinesa, para que, por mais que a situação continue acontecendo, ela não afete. É aí que entra a pergunta que a Leocádia fez, desmembrando a resposta agora. É possível tratar sem modificar o ambiente? Sim, porque se eu consigo equilibrar as emoções, consigo equilibrar os órgãos, os sentimentos, os canais de conexão e consigo equilibrar esse Shen, essa mente de modo geral, por mais que a emoção ocorra, por mais que o problema esteja acontecendo, ele deixa de me afetar, certo? Isso serve para nós e serve para nos animais com muito mais ênfase, porque eu preciso atingir esse inconsciente, né? E aí dentro, por exemplo, da acupuntura, eu tenho pontos que harmonizam o Shen. Basta eu harmonizar o Shen, eu já consigo dizer assim, não é qualquer coisa que vai me afetar, não vai me abalar, não é qualquer grão de areia que vai encher meu caminhão, em outras palavras, entendeu? Já na fitoterapia chinesa eu desmembro isso com muito mais delicadeza. Se um fator foi muito marcado, se depois de tal acontecimento aquilo nunca mais foi o mesmo, tem uma certa planta que trata isso. Aí eu tenho, de certa maneira, eu não sofri com isso, mas ao mesmo tempo eu tenho uma mágoa que eu não consigo perdoar, que a gente chama das emoções retidas, ressentimentos, essas coisas todas. Então tem uma planta que trata isso. É muito comum, né? Muitas vezes a gente faz uma pergunta de ambiente para o tutor aí dos animais e diz assim, existe uma pessoa que esse animal não tolera? Sim, só uma. Ela vai com todo mundo na fazenda. Especificamente aquela pessoa ela não tolera, mas aquela pessoa às vezes nunca fez nada pro cão. Mas esse cão às vezes teve a ilusão que esta pessoa fez. E guardou uma mágoa que não lhe pertence, não consegue perdoar. Então daí a gente vai lá e trata ele com uma matéria médica lá, né, uma tal, que apaga esta mágoa. Pronto. 10, 15 dias depois, essa pessoa que ele odiava que tá levando no consultório. Isso acontece com pessoas também, né? Essa ilusão, Muito. outro fez alguma coisa, não fez. Bastante, né? Acontece muito. Eu imagino que seja muito mais fácil, né, tratar os animais do que os seres humanos, que os seres humanos complicam muito as coisas. A gente vai inventando uma ilusão em cima da outra. O animal é mais sincero, né? Não só na sinceridade, como também quando eu estou equilibrando emoções que realmente não tem um detalhamento específico, eu preciso pensar num todo, é muito mais fácil trabalhar com todo sem sugestionamento, né? Nós vemos que os animais respondem mais rápido, de certa forma, né? Você percebe isso, vê isso e consegue explicar um pouco disso? Sim, animais e crianças respondem a um tratamento muito mais rápido do que os adultos. Não é só essa parte sugestionada da coisa, mas também até que ponto interessa eu melhorar. Essa é a primeira questão que muitas vezes a gente precisa fazer em perceber quando o paciente humano acaba não melhorando. Até que ponto interessa eu melhorar?
Porque muitas vezes eu melhorando 100%, eu posso agradar a mim, ou posso agradar ao próximo, eu agrado a quem, o que eu ganho com isso, o que eu perco com isso, né? Então, nossa mente, o nosso inconsciente acaba vivendo isso de uma maneira muito intensa. Primeiro passo, por isso que eu sempre digo, a primeira consulta numa terapia holística, numa medicina integrativa holística, principalmente na medicina chinesa, é harmonizar a cabeça, porque em 20, 30 dias essa pessoa vai voltar no consultório e ela vai dizer assim, não sei o que aconteceu, mas agora eu não estou me preocupando muito com as coisas, estou mais centrado, estou mais calma, tal. E até parece que as minhas queixas estão melhorando, mas ainda não senti muita diferença, mas eu notei que eu estou um pouco mais tranquilo, tal. E aí você nota, você quer aprofundar isso, de que maneira, o que a gente precisa fazer, tal. Daí ela consegue falar dela melhor, coisa que ela não falou na primeira consulta por causa desse real bloqueio de interesses que tinha também. Né? E aí que nós conseguimos ganhar um espaço interessante na cura. Né? As queixas, elas geralmente trazem também ganhos, né? Se você não se sente totalmente capaz de fazer alguma coisa, alguém pode fazer por você. Por exemplo, eu imagino que nos animais isso acontece, essa manipulação, né, das nossas próprias queixas, nossas próprias demandas, os animais não conseguem fazer com tanta eficiência. E aí, imagino que tudo fique mais simples. Embora haja em níveis diferentes, dependendo também da espécie, né? Como você falou do cão, que tem, né, 2% desse consciente, o ser humano ele tem 5% de consciência, mas esses 5% muitas vezes são capazes de manipular os outros 95%. Ah, sem dúvida. E aí acontece isso, a gente às vezes tem ganhos com as doenças, com os problemas, com as patologias que a gente não quer abrir mão. E aí é aquele paciente que não quer curar, ele não quer ser curado, ele quer ser tratado. Exato, ele quer a manutenção do problema dele, né? Ele quer a manutenção do problema. Eu tenho vários casos, mas assim, um que eu posso citar, uma paciente há muitos anos atrás, logo no início quase da minha carreira, que me colocou em desafios, porque, de certa maneira, eu sabia que ela estava melhorando, mas não via melhora. Então, é uma fibromialgia muito pronunciada e que a gente sabia que ela estava melhorando muito, mas para ela sempre voltava no consultório com muita dor, até um dia que eu falei, o que falta para você melhorar? Porque senão eu vou te encaminhar para outro profissional. Daí ela falou, doutor, eu vou falar bem a verdade para você. Eu tô curada. Mas tem duas coisas que você precisa saber. A primeira delas é que eu tenho medo de que, se caso eu pare um tratamento, ou você me espace aqui o meu tratamento, eu possa regredir. Primeira coisa. E a segunda coisa que eu quero te dizer é o seguinte, enquanto eu reclamar das dores, enquanto eu tiver subsídio para vir aqui, ou em qualquer outro lugar, no meu médico, pegar minhas receitas, fazer as minhas coisas, então o meu marido paga minhas contas, eu posso reclamar de dor, ele faz as coisas para mim em casa, coisas que se eu tiver bem ele não vai fazer, e eu não vou ganhar dinheiro. Tá entendendo? É por aí. Né? E aí, claro que esse é um paciente que daí a gente tem que também chamar, assim como ela foi sincera, eu tenho que ser sincero em dizer que eu também tenho liberdade de não dar sequência no tratamento dela, porque até que ponto isso é interessante para mim também, né? Tá? Você passa a ser um problema, porque você passa a ser a ponte entre ela e a manutenção do problema dela. Né? Justamente. Assim como nos cães também, né? Respondendo aí um pouco mais abrangente, é muito comum, né? O cara que trabalha com reabilitação com isso aí é de concordar comigo. O cachorro vem na clínica paralisado. E a dona fala que ele não está andando. E quando ela está em casa, realmente ela não está andando. Aí eu faço uma simples pergunta. Você tem câmera de vigilância em casa? Tem. Vamos dar uma olhada na câmera, então. Aí quando ela está fora, o cachorro anda. Entendeu? Eu tenho uma paciente que faz isso. Ela isso. Por que ele anda? Do muro para ver tudo e todos quando o pessoal está dentro de casa. Quando eles saem, ela se arrasta. Não que ela não tenha um problema de coluna. Ela tem, mas já está curada, já pode melhorar. Só que no auge do problema de coluna dela, o que acontecia? O fato dela estar paralisada, então ela ganhava comida na boca, ela ganhava potinho da ração limpinha, ela fazia coisa, não precisava ir buscar, não tinha desafios, vida bonachona, tal. E daí é claro que se ela dizer, se eu estou paralisado, eu continuo ganhando tudo isso, entendeu? Se eu voltar a andar, vai saber se eu vou ganhar novamente. Aí entra os 98% do inconsciente em determinar se isso é realidade ou ilusão, porque ninguém diz para ele que ele não vai continuar ganhando a comida. Você entendeu, cara? Tem uma coisa que eu digo muito aqui no consultório, né? Os meus pacientes de terapia, é interessante que muitas vezes a pessoa passou por um trauma, ou, né, por alguma questão muito séria, que abalou demais, né, aquelas emoções, e tem um momento que às vezes tem que chegar para o paciente e falar, olha, você já pode ser feliz, você já pode sorrir, você já pode viver. Precisa que alguém diga, né? Olha, vou assinar aqui um
documento dizendo que você está liberado para ser feliz, tá? Porque esse trauma já passou. A pessoa relata a melhora, ela passa a dormir melhor, ela consegue fazer atividades, se alimentar melhor, mas ainda tem uma nuvem, né? A mente ainda está embotada. Isso, um embotamento mental. Essa é a palavra certa, embotamento. Muitas vezes esse empurrão, né? E eu percebi, depois que eu passei a aplicar acupuntura e também outras técnicas, né? Que a gente vai estudando, né? Ainda não estudei fito a fundo, mas já estudei as fórmulas magistrais, que já me deu alguma ideia. A gente percebe o quanto, falei isso hoje para um paciente, como é mais rápido, né, a recuperação do paciente em terapia, quando faz acupuntura ou qualquer outra técnica. É impressionante. É totalmente diferente, né? E, infelizmente, a gente tem pouca literatura e pouca experiência de psicólogos que são acupunturistas, né? Eu conheço alguns, não conheço muitos. No Brasil não é muito difundido isso. E é uma pena, porque é incrível a diferença. Eu gostaria de levantar um tema meio polêmico sobre a humanização dos animais. Até que ponto isso é bom, é ruim, é um problema? Sim, é uma polêmica e ao mesmo tempo também é uma realidade que é perigosa que a gente vive. Nós somos uma espécie, o cachorro é outra, o gato é outra, o peixe é outro, né? E nós temos que entender que cada um precisa ser respeitado dentro da sua biologia. Não significa isso ser inerte, ser neutro, anestesiado para certas coisas que a gente não pode se adaptar. Mas a humanização severa da situação, ela nos leva, de fato, a preocupações assim e doenças muito interessantes de repetição e graves que estão surgindo nos animais também. Tem um ditado que diz assim, deixa o bicho ser bicho, né? Então a gente, primeira coisa, tem que deixar o animal ser animal. Então o lugar dele é o quê? É na natureza. Então você tem que simular o máximo possível que ele esteja na natureza. Ah, mas eu moro num apartamento. Perfeito. O apartamento é a natureza dele. Então se você vai fazer do apartamento a natureza dele, tudo bem. Mas então nos momentos em que ele está vivendo a natureza dele, que seja respeitado isso aonde? Na alimentação, na liberdade de procurar o seu local para fazer suas necessidades, no carinho que recebe, no carinho que dá, de acordo com o que precisa ser, não exigir de mais e nem de menos, tudo que é de mais e tudo que é de menos é problema, e aí automaticamente entra uma quarta linha de pensamento, que não é menos importante para estar em quarta, mas dentro dessa explanação me veio à mente, que é o fator de julgar ser um membro da família de duas pernas que nasceu de uma mulher. Esse é o grande erro, né? Então você chamar o cachorro de filho, não tem problema. Você chama uma criança que não é... Você pode chamar uma criança estranha na rua de filho também, não tem problema nenhum. Agora, fazer dele, de fato, teu filho que saiu do teu útero, aí já é diferente, entendeu? Então não é o cuidado de carinho de mãe. Isso sim, como cuidador a gente tem que ter. Agora, fazer disso intensamente, não. Entendeu? Relacionamento, impedir uma progressão da tua vida por conta disso, né? Impedir o crescimento do animal por conta disso. Essas limitações aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Esses excessos tem que tomar um pouco de cuidado. Então o que a gente vê? Você dá a regra, dá o beabá. O cachorro vai comer isso porque eu como isso, porque senão o meu filho comeria isso. Calma, peraí. Coloca um prato de salada e coloca um pedaço de carne. Onde que o cachorro vai buscar? Ele vai comer a carne. Na natureza dele ele tinha que respeitar isso. Não, mas daí eu dou ração. Tudo bem, então a ração ela é feita então de carne, tá? Tudo bem, tem partes de vegetais, partes de carne, porque o cão hoje em dia ele está mais onívoro do que qualquer coisa, né? Na adaptação, na evolução da espécie, tudo bem e tal. Aí eu dou ração. Então eu estou complementando, beleza, tudo bem. Agora eu exigir que ele faça exatamente aquilo que eu faria para um filho meu, para uma criança minha, para um ambiente desse, entendeu? Passear no carrinho junto como se fosse minha criança. Não, o cachorro tem que andar na coleira, no máximo, então no peitoral, para não prejudicar a cervical dele. Não colocar no carrinho e empurrar como se fosse o bebê. Quer fazer isso de brincadeira para bater uma foto? Beleza, vai fazer disso uma rotina? Esses são os cães que normalmente a gente recebe com problemas incuráveis de pele, com alterações degenerativas severas, alterações cognitivas muito fortes, né? Quem é da neuro aí sabe muito bem, né? Alterações déficit cognitivo está numa ascensão de crescimento muito forte nos pets aí, né? E o que é o déficit cognitivo? O Alzheimer da pessoa. Então é essa coisa assim, ó. Me sinto abandonado. Sabe aquela história? Eu sempre dou uma brincada com os alunos também. Você dá uma flor todo dia para tua namorada, né? O cara recebe do namorado uma flor todo dia. Aí, do nada, um dia ele não dá a flor. Daí você vai dizer, mas cadê minha flor? Não, mas hoje não quero te dar uma flor. Mas por quê? Você me dá uma flor todo dia. Então você já impôs uma obrigação de dar uma flor todo dia. O dia que não dá, você não está querendo entender o lado da pessoa, por que ela não está te dando, você está querendo exigir a tua flor. Então quando você humaniza demais o cão,
o gato, teu animal, é a mesma coisa, porque o dia que você deixar de fazer alguma coisa, ele vai adoecer em razão daquilo, porque daí entra naquela porção inconsciente que nós conversamos, que ele, para somar, ainda não sabe diferenciar o que é real da ilusão. Já partindo para o segundo bloco, né, eu queria que você falasse um pouco sobre as técnicas. A gente colocou, né, uma enquete aí nos stories e perguntando, né, sobre as técnicas. E a gente também colocou um texto dizendo que todas as técnicas da medicina chinesa são aplicáveis aos animais. Mas isso é uma coisa bem curiosa, porque a gente não vê por aí, né, um animal fazendo um Qigong, né, fazendo Sim. um Tai Chi Chuan. E aí eu achei uma coisa muito interessante, até brinquei com você, né? Fiquei na dúvida, será que existe? Aí você falou, existe. Que bom, porque eu esperava mesmo ser surpreendido. Mas assim, de um modo geral, que técnicas são aceitas pelos animais e são também praticadas com os humanos? Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar na medicina chinesa integrativa. Assim como num ser humano, no animal, a gente tem que tentar entender quem é esse paciente e ver qual seria a melhor técnica indicada para ele. Primeira coisa. Tem pessoas que respondem maravilhosamente bem à acupuntura, outros nem tanto. Que esse pode responder para a fitoterapia e o outro não, e vice-versa, e assim a gente tem essa questão. Então, uma vez que você traçou um plano de tratamento e sabe mais ou menos qual é a melhor aptidão do teu paciente, você pode fazer ela sem problema algum. As principais que são, assim, policrestas, que a gente chama, que serve para qualquer espécie e que tem uma aceitação fantástica também na veterinária. Acupuntura, fitoterapia chinesa, acupressão nos pontos, tuiná, tá? Que não deixa de ser uma massagem terapêutica, e dietoterapia. Essas 5 aí são os escalões aí iniciais que a gente tem dentro de uma filosofia. Funciona muito bem, é muito fácil de fazer, os animais toleram bem, respostas rápidas, lindas, maravilhosas, bem tranquilas. Exercício terapêutico, né? O tuiná é um exercício terapêutico. Então eu faço, na verdade, muitas vezes a massagem, gonfa, tunfa, fuso todos os meus dedos lá, a pressão certinha, escolho o meridiano que eu vou desbloquear e tal, sem movimentar. Mas às vezes eu preciso fazer as mesmas técnicas do tuiná ou do shiatsu, movimentando junto com o trabalho fisioterápico, por exemplo. Então é um exercício terapêutico. O Duin, não tem uma agulha de acupuntura, esse animal não tolera agulha, mas eu tenho um bloqueio muito importante nesse meridiano, nesse ponto. Dedo para que te quero. Vamos trabalhar nos dedos, pressão, acupressão, tal, moxa, acupuntura. Então essas técnicas são totalmente perfeitos, né? Holísticos e de abrangência muito interessante com multiespécie, ou seja, para qualquer espécie animal. Aí tem outros desmembramentos. Então, por exemplo, já o shiatsu, que envolve o qigong, o tai chi chuan, coisas que envolvem meditação. Então daí já fica um pouco mais complicado, né? Como é que você vai fazer o cachorro sentar para meditar? Né? Não é assim que funciona. Tá? Mas o que acontece é que, aí entrando nessa questão multiespécie e ambiental, como os animais são extremamente responsivos à energia que está no ambiente, basta que o tutor aprenda a fazer isso, que esse animal será beneficiado na mesma intensidade. Próxima vez que alguém de vocês que estiver acompanhando aqui levar o seu animal no veterinário, perceba que às vezes ele está extremamente agitado no consultório, nervoso e tal. Aí chega um outro veterinário e começa a conversar no outro tom de voz e aquele cachorro começa a acalmar. Dorme até na mesa às vezes, sem a gente encostar nele. Então a energia da pessoa manda muito. Então as crianças e os animais, eles têm muito da captação da energia do ambiente. Se um tutor aí, um dono de cachorro, aprende a fazer uma meditação do shiatsu, do tuiná, uma massagem terapêutica com shiatsu, tuiná, tai chi chuan e quem dirá o qigong, que é maravilhoso. Pode ter certeza que no momento que estiver sendo aplicado isso, esse animal também estará num grau de energização muito perfeito. E aí que entra o segredo da multiespécie. Talvez eu não faça isso, mas eu sugiro que ele vá aprender a fazer sobre isso. Que tal você fazer um curso, então, sobre isso para deixar a tua casa melhor? E aí teu cachorro pode melhorar também, né? Entende? Então a gente precisa entender isso aí. Então todas as técnicas são bem-vindas. Algumas no ambiente, algumas em especial no paciente. Então, no paciente, dietoterapia, acupuntura, fitoterapia, tuiná e Duin com moxa, etc e tal, são aquelas que você pode fazer sem medo algum, com maravilhosos resultados, fito, né? Já no ambiente, entra essas técnicas meditativas e tratar, quem sabe, as pessoas que também estejam no ambiente. Otite de repetição em cão, aquele animal que vive com dor de ouvido, a cada 21 dias com antibiótico. Então, você pode até fazer uma anamnese geral, acompanhar todo o quadro, pensar perfeitamente em tudo aquela situação, né? Que nós temos ali do ambiente, dos antibióticos, do banho, não sei o que e tal, e não melhora. Daí, nesse caso, a gente tem que chegar e sentar, então, com o tutor e dizer, vem cá, está existindo alguma situação no teu ambiente familiar? Algo que esteja, de repente, atrapalhando um pouquinho isso? Não, está acontecendo nada. É mesmo.
Em que hora do dia que você percebe, né? Ah, não, quando a gente está em casa, que ele se coça mais, que ele tem um pouco mais de problema. E essa otite normalmente acaba acontecendo em dias de repetição. Existe alguma coincidência? Ah, existe, tal, nesse horário, porque normalmente o que acontece? A gente fica fora, eu trabalho o dia inteiro, meu marido fica em casa, ou vice-versa. E aí, quando nós estamos em casa, normalmente sempre nós estamos passando por um problema de discussão na família e tal. Daí ele começa a abrir a cartilha e começa a abrir o diário de confissão, como a gente brinca. E aí você percebe assim, peraí, então se está tendo uma discussão severa nesse ambiente, a ponto de a gente perceber que nenhuma pessoa aguentaria ficar ali, e esse cão por obrigação tem que ficar, inevitavelmente os órgãos ligados aos sentidos vão inflamar. Então ele não quer ouvir aquilo. A orelha inflama. A otite se torna de repetição. Então, só um exemplo para você ver. Então, neste caso, vale muito mais a pena a gente chamar para uma conversa o tutor, indicar um terapeuta, indicar um profissional, um médico, qualquer coisa, nem que seja um psicólogo de família, como é a tua área aí que você trabalha, para poder, então, justamente harmonizar esse ambiente. Porque daí, você vai tratar o teu paciente, o teu cão ali, né? Ele vai ser abordado, vai ser tratado, e tem grande chance dele não ter a recidiva das otites, se junto a isso tiver esse trabalho integrativo. Eu atendi em aula agora, final de semana, no curso de fitoterapia, um cão que estava fazendo nistagmo, involuntário, do nada. Acordou com nistagmo, no outro dia estava bom, fez um episódio. Primeira pergunta que eu fiz na aula para a dona do cachorro. Tá acontecendo alguma coisa que esse cão não quer ver aí? Sim. Daí, pronto. Ali ela ficou 40 minutos falando a vida dela para nós, e nós nem precisamos consultar o cachorro. Já sabemos por que o cachorro tá. Entendeu? Isso é multiespécie, mesmo sem atender a pessoa, né? Então, pensar nessa questão ambiente, tá? E aí, claro que eu recomendei o tratamento para o cão e teríamos que daí atualizar e fazer um tratamento para essas pessoas também. Fazer uma observação, que acho que a gente vê muito isso da multiespécie, né, justamente por sermos veterinários, e por acontecer disso, a gente está falando ali, desenvolvendo, fazendo observações sobre a medicina chinesa, aí a pessoa fala que é ela, né, que a gente está descrevendo ela, que a gente está tudo direcionado a ela. Eu lembro até de um episódio no ambulatório da faculdade, você atendendo uma cachorra que tinha um problema na cervical, que já tinha passado por vários especialistas, ressonância, não tinha diagnóstico. No fim, a doutora tinha levado um golpe da família, aí no fim do atendimento, ela pediu para ser consultada com você. Ela fez a pergunta, né? Você não atende humanos? Eu lembrei. E era médica ela, né? Diga-se de passagem. Sim, era médica. Lembro sim. Então, assim, o elemento água, na visão da medicina chinesa, é responsável por ossos, nervos e articulações, né? Se vocês estão craques, aí já os alunos vão aprendendo melhor isso ao longo do curso. Então, problemas ósseos graves, assim, quando você nota que o animal não recupera, não melhora, e aí você tem que ver se de repente no ambiente não tem alguma coisa que está se repetindo em termos do elemento água. E aí, se a gente coloca isso dentro de uma análise um pouco maior, uma medicina germânica, que é uma das outras áreas que eu também tenho um pouco de aperfeiçoamento básico, mas tem, ou da própria medicina chinesa um pouco mais contemporânea, a gente vê que o elemento água está ligado a finanças. Então, perdas financeiras, traumas, coisas relacionadas a situações de monetariedade, tem grande chance de afetar o elemento água. Hipertensão arterial, pode saber que ao longo da vida a pessoa teve alguma preocupação, pode não ter perdido, mas preocupou-se muito com dinheiro. Alzheimer, eu não vi ninguém até hoje, nos meus 17 anos de experiência, e até na minha família, pessoas próximas, pacientes, amigos, não vi ninguém com Alzheimer que não tenha tido alguma ligação com finanças. E o elemento água, ossos, nervos e articulações. O berço dos nervos é o cérebro. Então é lá que vai pegar. Entendeu? Então, a maioria das vezes a pessoa, não perdi nada, financeiramente nada. Eu digo, mas a senhora, como é que foi a vida dela, ou a sua vida, no sentido e tal? Daí ela diz assim, olha, eu nunca pude ter o meu dinheiro. Sempre para comprar uma calcinha, precisava pedir para o meu marido. Tá respondido. Ela não precisou perder dinheiro, mas olha, alguma ligação com finança. E no caso desse cão que a Leocádia falou, foi onde eu fui buscar, porque nada melhorava o cão, e ele continuava com isso, e eu peguei no pulso dele e percebi que tinha um trauma importante, e o elemento água muito fragilizado, e dentro da pulsologia chinesa a gente tem ideias, né, num curso, num estágio mais avançado, né, para quem já está galgando níveis mais avançados da medicina chinesa, pelo pulso a gente consegue ter ideia da época que isso afetou. Meses, anos ou gestação. E aquela ocasião eu perguntei, teve alguma ocasião há 2 anos atrás, assim, tal, que fale, né? E ela falou, sim, teve. Meu marido foi passado para trás pela família, ele é chinês e veio morar para o Brasil, e enquanto ele estava mudando para o Brasil, abrindo os empreendimentos aqui no Brasil, passaram lá a perna nele, lá, a família dele inteira, coisa nada toda, e o rombo foi de $20 milhões. Se é esse caso que você está se referindo, é isso aí, né? É esse mesmo. É?
Ela pediu depois um atendimento comigo, evidentemente, mas daí no cachorro o que a gente fez? Eu passei uma fito, que dentro da fitoterapia, dentro da fórmula magistral, tinha uma matéria médica que trata isso. Fatores marcantes emocionais, nunca bem desde esse fator, e mágoas ressentidas. Não deu 15 dias, o cachorro não teve mais dor de coluna. E tá bem até hoje que eu acompanho ele, tá? Um Yorkzinho, acompanho até hoje. Eu queria que você falasse um pouco também sobre os cursos que você oferece, né, para quem tiver interesse em estudar contigo e quiser saber mais, qual é o caminho. Fala um pouco sobre as matérias que você leciona, como é que é isso. Certo. Então, na verdade, eu sou um dos tantos professores do curso de acupuntura veterinária da Universidade Tuiuti do Paraná. Então, a Universidade Tuiuti do Paraná, ela foi pioneira nos cursos de acupuntura da linha da medicina tradicional chinesa. Hoje o curso chama-se Acupuntura Veterinária Energética e demais técnicas, tá? Então, lá dentro tem várias técnicas, não é só acupuntura, é tudo que envolve a medicina tradicional chinesa, inclusive com noções básicas, bem verdade, de fitoterapia chinesa dentro do curso. Reiki, técnicas bem integrativas, assim, então é um curso bem amplo. Esse curso é chancelado pela própria universidade, então não é essa coisa de ser um instituto e a faculdade só chancela e tal, e dá aquele, não. Ali ele é especialização, nível de pós-graduação, para fazer prova de título e tudo mais, pela universidade. Então é um curso da Universidade Tuiuti do Paraná. Então eu sou um dos professores desse curso, junto com mais 8 ou 9, se eu não me engano, ou 10 lá. Também, à parte, nós temos pela Universidade Tuiuti, também outro curso de extensão, e por um outro instituto, que é o Instituto da Melanie Santos, aí, que a gente fez uma parceria também, que é o curso de fitoterapia chinesa, especificamente o curso de fito. Então, ali daí só sou eu, professor, que daí a gente faz 8 módulos do curso de fitoterapia chinesa, para humanos e veterinários. Qual é o requisito para este curso? Já ser formado em acupuntura ou muitas noções importantes de base ampla de medicina tradicional chinesa. Porque para o curso de fito a gente não vai voltar lá no diagnóstico, não vai voltar na filosofia de base, entendeu? A gente já tem que pegar o bonde andando e com experiência, certo? Porque a fito é muito mais avançada. Também, né, agora nos últimos 2 anos eu acabei ficando um pouquinho fora, mas ainda faço parte como convidado e acredito que agora em 2022 a gente deva voltar com mais pujança, porque a pandemia acaba atrapalhando bastante, na Escola Homeopática de Curitiba, do qual, então, é o curso de homeopatia. Não tem nada a ver com acupuntura, nada a ver com medicina chinesa, é o curso de homeopatia, que é outra área da medicina, e eu também tenho essa área também. Então, lá também sou só mais um dos professores. Então, os cursos que eu dou, no momento, é o curso de fitoterapia chinesa. Os demais, eu sou professor adjunto, ou então sou colaborador dos demais cursos, né, junto com outros colegas. Então, quem tiver interesse nisso aí, é procurar aí nos nossos contatos. E aí, entrando em contato com a gente passa os caminhos aí para isso também, né? Na parte da acupuntura da Tuiuti é somente para veterinários. Já na fito é humana e veterinária. O de fito é 100% online. Nós temos aí na atual turma agora, um do exterior e 2 daqui de outros estados que não são de Curitiba ou da região sul aqui, que são os alunos que estavam ligados com a faculdade. Na turma passada tivemos do Canadá, né? O mundo todo aí tem essa facilidade. Então o curso de fito dá para ser online, porque é bastante teoria, bastante filosofia, muita anamnese, muita conversa. Claro que tem a prática de pegar pulso, analisar a língua, tal, né? Mas a gente acaba tendo, então, essa facilidade. Já no curso de acupuntura, tem que ser presencial. Algumas questões, assim, teóricas foram online na pandemia, mas, assim, a parte não tem como fugir, tem que ser híbrido, né? Tem que ser um pouco ligado aí com a realidade também. Depois que eu fiz o curso, acho que eu fui da primeira turma, né? Mudou totalmente a minha perspectiva, somou muito nos atendimentos, a gente pega muito padrões de deficiência nos animais, a fitoterapia trabalha muito bem nutrindo esses animais para que a gente possa aproveitar mais da acupuntura, sem contar que é um curso não vai dar fórmulas prontas, receitas mágicas, vai ensinar mesmo você a descobrir o padrão de desarmonia e entender cada erva, cada matéria médica, né? Tem também os minerais, fungos, e aplicar isso de forma bem efetiva. E sem contar que amplia os horizontes por fazer as anamneses de humano, ter essa perspectiva aí também, né? O curso de fito tem essa vantagem, né? Que daí a gente atende as duas áreas simultâneas. Então, aprende a pegar essa coisa do ambiente com muito mais ênfase também, né? Essa é a grande vantagem, né? A questão, né, dessa colocação da Leocádia é muito válida, porque o curso de fito, ele tem um diferencial, nesse caso, que a gente procura fazer, como eu aprendi, que é não prescrever fórmula pronta mesmo, entendeu? Lá no livro, lá na bula, entre aspas, da fórmula magistral,
Às vezes está escrito lá que ela trata febre, trata anemia, trata não sei o quê. E às vezes eu vou prescrever aquela fórmula com um quadro que não tem nada a ver com o que está escrito na bula. Sabe por quê? Porque eu estudei ela desmembrando e sei quais são as matérias médicas que tem lá dentro e eu preciso extrair o poder da planta que está lá dentro e não da fórmula magistral direcionada para aquela queixa daquele paciente. Então tem cursos no Brasil aí que a gente sabe que fazem o curso de prescrição de fórmulas magistrais. Então aí é a mesma coisa que você comprar daí a bula e sair dizendo para febre de pirona, para não sei o quê, entendeu? Daí também você não está pensando, até pode atingir uma cura, mas não chegando nessa anamnese totalidade sintomática do paciente. Então um diferencial é esse aí da magia da fitoterapia. Com relação ao livro da fitoterapia chinesa, de fórmulas magistrais, para começar a entender um pouco como elas são feitas, e algumas prescrições direcionadas, e já entender também o desmembramento de algumas matérias médicas, chama-se Fórmulas Magistrais Chinesas, tá? Do Lo Dersheng. Tá? Fórmulas Magistrais Chinesas do Lo Dersheng. Queria deixar o povo à vontade aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Já agradecendo aí todo mundo que participou, que compartilhou, que ajuda a gente a divulgar, né, tanto as lives quanto os podcasts. Muito obrigado. Vocês fazem parte disso e é muito importante para a gente que seja assim. Agradecer a vocês também. Obrigado, Leocádia, pela parceria de indicar o Matheus e trazer, né, me ajudar a pensar nas respostas das pessoas. É muito interessante essa interação, né, que a gente ganhou muito com a pandemia, né, trouxe muito isso, nos forçou a fazer mais relações virtuais, a gente acabou ganhando, né, parceiros de trabalho, amigos, pessoas que indicam um ou outro. Então, agradecer muito a vocês e a todo mundo que está vendo a gente aqui, que vai ouvir o podcast, por me proporcionar e proporcionar aos nossos ouvintes e espectadores aí essa experiência. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? Agradeço a Leocádia pela indicação, você, né, pela abertura do espaço. E digo uma coisa muito importante, Carlos, senhores ouvintes aí, né, e o pessoal do podcast que vai acompanhar depois, Leocádia. Nós estamos aqui na melhor maneira de aprender, que sabe o que é? Ensinar. A neurologia já comprovou isso, que ensinando a gente aprende. Então, quando você for pego de surpresa, diz assim, viu, vá lá dar uma palestra lá sobre um tema lá, aceite. Aceite, porque o fato de você preparar essa palestra, você vai aprender 20 vezes mais do que se você estivesse lá sentado assistindo a palestra. Entende? Então, eu me sinto muito honrado em poder atender os convites aí, porque cada vez que eu falo um pouco da minha experiência, parca, volto a dizer, para mim se torna um aprendizado, porque aqui hoje mesmo conversando aqui me lembrei de um caso que fazia tempo que eu já não lembrava, que talvez pode me clarear para um próximo atendimento de amanhã e assim, você está entendendo? É sempre uma somatória. Então é muito rico isso e a gente agradece. Eu sou muito grato pelos convites que recebo, procuro não recusar nenhum. Eu fico à disposição aí para outros temas, outros assuntos. E quando vocês falaram de atendimento multiespécie, eu espero ter sido claro nessa colocação. Em outras palavras, a gente não falou tanto do que fazer entre uma espécie e outra, mas sim valorizar essas coisas, dizer para os tutores, procurar profissionais para eles. É uma grande troca, a gente aprende muito, às vezes a gente sai de um atendimento assim, mais tratado do que o próprio paciente, né? Do que quem foi procurar. E quem tem interesse em fazer isso, atenção médicos veterinários, vão procurar cursos da área humana. A gente aprende muito. O pessoal da área humana vai conviver um pouco mais com os animais, vai conviver, faça um estágio com os médicos veterinários que fazem acupuntura. Não custa? Vai passar um dia lá, vai ver como enriquece muito o atendimento de ambos os lados. É assim que funciona a humanidade, né? Você estava falando que espera ter atendido, né, respondido as questões. Eu acho que foi ótimo, assim, estou com a sensação de dever cumprido, ter feito algumas perguntas e ter ouvido você. Acho que ficou bem claro, né? A proposta era apresentar a ideia de um atendimento multiespécie, né? Porque, como eu não conhecia, muita gente não conhece, e tentar aproximar mesmo, né, a realidade, como você falou aí. Eu, por exemplo, nunca passei um dia no consultório veterinário. Você está falando agora para mim faz o maior sentido. Vou fazer isso com certeza em algum momento. E essa que é a ideia mesmo, assim, né, de um podcast, é despertar em alguém aquela curiosidade. Pô, tá aí, uma coisa que eu nunca tinha pensado, vou lá ver. E eu acho que é por aí nosso papel aqui. Né? Pelas questões legais, se a gente for ver, tá? Os médicos veterinários podem atuar amplamente com a medicina chinesa humana, desde que fazendo cursos que o habilitem para isso, porque a medicina veterinária é uma das áreas da medicina, da área de saúde aceita pelo Ministério da Saúde, pelo MEC, para tudo quanto é coisa. Então,
Tanto é que dentro da Faculdade de Medicina Veterinária a gente aprende 57 ou 58 espécies mais o ser humano. Então a comida que está na tua mesa, o leite que passou por aí, o presunto, a microbiologia, se um dia alguém ficar ruim lá no restaurante lá que tinha comida estragada, quem vai responder por isso é o médico veterinário, ele que vai cuidar da tua saúde, mais do que o médico, entendeu? Tá? Então o médico veterinário cuida do humano já na sua formação, e quando se aperfeiçoa esse lado da medicina chinesa, mais ainda. Então médicos veterinários que fizerem cursos de medicina chinesa humana, acupuntura humana, fitoterapia humana e tal, podem atuar sem nenhum problema, desde que filiados em algum conselho de classe humano também que os ampare. Tem que ser ético, em primeiro lugar. Já ao contrário é um pouco difícil, porque a lei que regulamenta a profissão de médico veterinário, de 1968, ela diz que somente médicos veterinários podem atuar nos animais. Então você não pode fazer acupuntura no animal, mas o médico veterinário pode fazer acupuntura no humano, entendeu? Mas é por conta disso. Então, a minha sugestão de passar dentro de uma clínica veterinária não é para você fazer acupuntura no paciente, é para você entender o ambiente, a anamnese, entender o que filtra-se, o que soma-se com isso, como é que eu vou enriquecer o meu atendimento humano num gesto que o animal faz. Por exemplo, se o animal me mordeu o dono para defender porque o veterinário chegou perto achando que ia ser. Isso na visão da medicina chinesa é madeira. Agora, esse cachorro mexe, ele morde por insegurança, só porque ele se sentiu inseguro. Isso é a água. Agora ele mexe, ele morde frente à contrariedade. Então ele diz que não quer uma vez, na segunda ele não quer, na terceira ele te morde porque ele foi contrariado. Isso é desarmonia entre a água e o fogo. Entendeu? Isso é estudar padrão de desarmonia da medicina chinesa. Mas como que o cachorro me ensina isso? Eu observando. E daí eu transfiro isso para uma criança que birra com a mãe, bate na mãe, se arrasta no chão, se joga no chão, frente à contrariedade. Eu já sei que é uma desarmonia entre água e fogo. Pronto. Olha o que o cachorro me ensinou. Tá bom? Então vale a dica, né? Vamos trocar figurinhas nos ambientes que as coisas somam muito. Com certeza. Gente, muito obrigado. Foi um prazer assim, trocar essa ideia com vocês. Vai ser uma delícia preparar esse podcast. Em breve estará no ar, aí a gente vai divulgar. E Matheus e Leocádia, sempre que tiverem algum material para divulgar, algum curso, quiserem, né, ajuda na divulgação de alguma coisa, por favor, marquem a gente. A gente faz questão de indicar e de que mais gente conheça o trabalho de vocês. Então, contem conosco para isso e para o que vocês quiserem. Muito obrigado. E outros temas que vocês quiserem, a gente está à disposição também. Tá bem? Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigado aí. Até a próxima. Obrigado, Leocádio, mais uma vez. Um abraço, Carlos. Um abraço, pessoal. Até a próxima, então. Tudo de bom. Incrível, né? Esse olhar muito típico da MTC que valoriza o todo, a integralidade. Eu aprendi muito com esse episódio e tenho certeza que você também. Então faz o seguinte, corre lá no @acupunturabrasil e deixa um comentário pra gente. Se ficou alguma dúvida ou se quiser trocar uma ideia com o professor Matheus, o Instagram dele é o @MatheusCrollo_MTC. Ouça agora um minuto do pensamento chinês antigo com o professor José Bezerril. Os primeiros versos do poema 9 do Lao Tse Jing falam de respeitar os limites, sem se exceder. Se continuamos a encher uma vasilha até transbordar, é melhor parar. Se martelamos uma lâmina para afiá-la além do ponto, não é possível manter seu fio. Assim, a filosofia taoísta ensina a compreender o limite da moderação. Sem se exceder, sem exagerar, nós podemos viver melhor, podemos desfrutar dos nossos recursos com mais sabedoria. Esse é o último episódio de 2021, um ano muito confuso e produtivo. Ainda vivemos numa pandemia. E embora o isolamento tenha diminuído, a gente ainda se sente um pouco distante. Quero agradecer imensamente a você que nos ouve e nos ajuda a divulgar esse podcast e aos nossos parceiros e apoiadores tão queridos: Dux, Ecofibras, Instituto Tarran, Tequiacos e Instituto Ana Cardoso. A nossa trilha sonora é a canção O Beija-Flor e a Flor do Carrique, interpretada por Laura Zandonade e Felipe Veloso. E a voz da vinheta Acupuntura Brasil é da dubladora Clara Marinho.
Vamos então ao nosso breve relaxamento? Respire lenta e profundamente. Pense numa coisa boa que aconteceu esse ano. Uma lembrança agradável que fique na mente por alguns minutos. Deixe o corpo sentir isso. Respire novamente. Mais uma vez. Que momentos bons como esse venham em profusão em 2022. Até o próximo podcast.